Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa mensagem super poderosa de um clássico, Poder através da Oração, de Edward Bounds. O interessante é que ele identificou uma crise lá na época dele, que, vamos combinar, parece ser ainda mais urgente hoje em dia. E tá aí o coração da coisa toda. Essa frase resume perfeitamente a crise que o livro inteiro vai abordar. É um contraste direto, sabe, entre onde a igreja costuma colocar a sua energia e onde Deus coloca a dele. Vamos entender isso melhor. Bom, vamos começar pelo problema central. Bounds argumenta que existe uma tendência bem perigosa de focar em sistemas, em planos, em vez de focar no que realmente importa: as pessoas. Olha só o que a gente vê aqui. É um contraste muito claro, né? De um lado, a igreja, sempre buscando o próximo grande método, a nova organização, aquele maquinário mais eficiente. Do outro lado, o foco de Deus, que é implacável: homens. E não são apenas homens, mas homens de oração, homens que são poderosos na oração. O ponto crucial é que enquanto a gente se preocupa com os planos, acabamos perdendo de vista que as pessoas são o plano. E isso aqui ilustra perfeitamente o ponto. Para Bounds, o Espírito Santo não vai ungir um plano ou uma organização, ele unge uma pessoa. O que isso quer dizer? Que o caráter, a vida espiritual do mensageiro é infinitamente mais importante do que qualquer estrutura. O método de Deus são as pessoas. Simples assim. Certo. Então, se o método de Deus são os homens, a pergunta lógica que vem em seguida é: como esses homens são formados? E a resposta de Bounds é bem direta e desafiadora. O que a gente vê aqui é uma completa redefinição do que é pregar. Não é só um discurso de uma hora, é o transbordamento de uma vida inteira. Como o livro diz, o sermão nunca vai conseguir se elevar acima do homem que o prega. A mensagem e o mensageiro são uma coisa só, inseparáveis. E aqui está a ferramenta de construção. Segundo o livro, o lugar onde o homem de Deus é de fato formado não é na biblioteca, não é no estudo, nem no seminário. É no quarto de oração, é naquela comunhão secreta com Deus. É a oração que molda o caráter, a mensagem e o ministério todo. Mas e o que acontece quando essa base, essa fundação de oração é deixada de lado? Bounds é incrivelmente duro sobre as consequências. Ele fala de um tipo de ministério que, por fora, pode até parecer vivo, mas por dentro está espiritualmente morto. Bounds usa essa frase de impacto, a letra que mata. A ideia aqui é que é totalmente possível ter toda a teologia correta, a doutrina perfeita, mas se não tiver a energia do Espírito Santo, essa mesma verdade se torna mortífera. É como uma semente no inverno, sabe? A forma está correta, mas não tem vida nenhuma. E aqui estão os sintomas. O ministério sem oração pode ser super eloquente, mas é vazio. Pode até ter emoção, mas é uma emoção fabricada, como a de um ator no palco. E o mais perigoso, pode até encher uma igreja de gente, mas não consegue conectar essas pessoas a Deus de uma forma que transforma. As pessoas saem de lá agradadas, mas não santificadas. É o sucesso externo mascarando um profundo fracasso espiritual. Então, qual é a alternativa? Bom, Bounds nos mostra exemplos de vidas de oração radicais, de figuras históricas que literalmente moldaram gerações para Deus através da oração. Pensa nisso por um segundo. 4 horas, todos os dias. Charles Simeon, que foi uma das vozes mais influentes da sua geração, começava o dia dedicando as primeiras 4 horas inteiramente a Deus. Isso pega aquela ideia abstrata de orar muito e transforma em algo concreto e, bem, chocante. E aí tem o Martinho Lutero com aquela frase famosa: tenho tantos afazeres que não consigo prosseguir sem passar 3 horas em oração todos os dias. Para ele, a oração não era algo para encaixar se sobrasse tempo. Era o trabalho essencial que tornava todo o resto possível. E o padrão continua. O bispo Andrews passava cerca de 5 horas diárias em oração. O que a gente percebe é que essa devoção intensa não era uma exceção à regra. Era uma característica comum entre os líderes espirituais que realmente deixaram um impacto na história. Tudo isso nos leva a uma conclusão, a um chamado final, urgente, que ecoa por todo o livro. Essa citação, nossa, ela é de arrepiar. Vindo de um grande homem de Deus, no seu leito de morte, ela revela o peso final da oração. É um lamento, sabe? De que, mesmo numa vida dedicada, o poder poderia ter sido ainda maior se a comunhão tivesse sido ainda mais profunda. E é com essa pergunta que o livro nos deixa. Qual é o fundamento do nosso trabalho, da nossa vida? Estamos apenas passando adiante a letra, que pode até ser correta, mas não tem vida? Ou estamos buscando a fonte de todo o poder espiritual, orando para que a vida de Deus flua através de nós?
A escolha, segundo Bounds, define absolutamente tudo.